Olá, que bom que tu chegastes aqui. É muito bom te ter aqui, sabia? Vem-te embora pra gente falar aqui sobre análise do trânsito, porque já tem que parar aqui o cara, né, pra ele não sair e não passar por cima de mim. E eu tenho que prestar atenção que são trechos aqui que ficam muitos carros parados e eu tenho que sempre considerar isso. Mas vem cá rapidinho, que eu quero te mostrar esse detalhe que tem a ver com o vídeo que eu coloquei pra ti na semana passada. Olha, aqui na minha esquerda já tô zoneando pra me ter espaço, que eu já vou entrar aqui na minha esquerda, né? Daí o que acontece de cara quando eu chego pra mim entrar nesse ciclofaixa? Olha lá, o carro de manga que eu tinha falado pra ti, eles ficam ali sempre desses horários da manhã pra encher os carros ali com as mangas que eles vão apanhando. E o serviço que eles fazem é muito bom pro ciclista aqui, porque essas mangas, quando estão maduras, elas vão acabar fazendo com que a gente escorregue. Eu tô te apontando aqui que eu tô reduzindo as marchas, porque lá na frente já tô vendo os pedestres atravessando. E eu encontro também, motociclistas usando o espaço do pedestre. Inclusive esse daqui veio de lá da contramão e fez essa barbeiragem aí. Mas enfim, né? E seguiu a vida dele em paz. Bora voltar pra cá pro trânsito pra gente continuar a nossa análise de pedal noturno, que é essa minha ideia aqui. Do quanto que o LED realmente te ajuda. E a gente já vai mostrar aqui o porquê. Tô te mostrando o entregador que ele tá usando o celular. Então sempre eles estão olhando o celular para poder saber onde é o endereço de entrega deles. E eles podem ficar meio desatentos e jogar essa bike deles em cima de ti. Então já fica em alerta e cria um espaço também para te poder não correr esse risco de se enroscar com ele. Mas antes de fazer isso, olha para trás para saber se tá vindo o carro, se tem espaço para poder tomar esse espaço sim de segurança, senão freia, reduz e fica sempre atento com tudo que vai acontecer contigo lá para frente, tá beleza? Então presta atenção também, tampas de bueiro, porque elas podem acabar fazendo com que tu derrape e aí vai pegar uma queda num trecho que não é saudável. E olha lá para frente, porque nesse trecho, eu tô vendo um cara que já tá parado um tempão ali. Aí eu já tô olhando pra trás. Tu pode ver isso sempre na minha sombra que eu tô olhando pra trás. Não tô de migué, não. Eu sempre tô olhando pra trás e olhando pro lado pra saber se eu vou conseguir realmente ter esse espaço pra me continuar pedalando nessa velocidade. E olhando pra frente, o que eu encontro? Olha, sempre tampas de poeira. Olha lá, pode acabar levando a tua roda pro saco, né? Quando eu olho pra trás, eu tô sabendo que já vai vir um motociclista aqui na minha direita, E aí ele já tá lá pegando a informação que tá saindo um carro, como eu já tava falando pra ti. E aí eu vou usar também ele como referência, além do local que ele conseguiu parar pra mim. Eu já coloquei uma pinto na boca e eu tô usando ele de referência aqui pra quê? Pra mim saber se o espaço que ele vai passar vai servir também pra mim. Onde ele passar, eu vou também. A importância do meu LED noturno, O cara viu que eu tô do lado dele e que eu sou o ciclista, com esse alerta direto aqui, ele já freou pra me dar um espaço pra mim poder pedalar. E graças a ele fez isso, porque falha de corrente. Tenho que trocar a relação. E não anda com relação desgastada no trânsito, porque é perigoso, cara. Isso vai acontecer mais vezes lá na frente, que eu já vou te mostrar por quê. Na minha teoria do carro popular. E é sério, cara. Tem uma teoria do carro popular e vou provar pra ti que ela funciona. E aqui eu tô usando as referências dos retrovisores dos caras, porque se eles não estão aparelhados, então eu tenho espaço pra fazer o zigue-zague, né? E eu pego a referência do motociclista na minha frente. Se eu botou o pé no chão, não é bom motociclista. Então eu já saio do corredor onde ele tá e vou pra cá onde eu consigo passar do lado do ônibus. Porque na minha direita eu vou pegar uma outra informação. O tempo de sinal que o pedestre tem. Se ele tem o tempo suficiente, eu vou atravessar logo pro lado de lá, porque eu já evito menos risco com a conversão que eu vou precisar fazer lá na frente. Então eu já vou manter meu espaço aqui. Tu achou que eu ia te deixar esperando no tempo do sinal? Mas não, vem pra cá, porque aqui, na minha esquerda eu já tô vendo pedestres que eles vão usar esse trecho para poder atravessar para pegar o ônibus lá do outro lado. E aqui, ciclista saindo da delegacia. Não sei se ele recuperou a bike ou se ele trabalha na delegacia. Presta atenção que vai vir ciclista na contramão. Então pega a informação de zoneamento. Outra informação importante. Alerta que o cara vai dobrar. Então o que eu vou fazer? Vou acelerar para poder ficar logo na frente dele e usar meus LEDs de sinalização para dizer, eu existo no trânsito, vou precisar desse espaço. Aí ele freia e eu consigo seguir em paz, já que ele vai ter que dobrar, então ele vai reduzir a velocidade. Belezinha? Lembra do lance do carro popular que eu te falei ainda há pouco? Pois é aqui que eu te provo que isso existe
e quanto também é perigoso a gente ficar perto desses caras com relação desgastada no trânsito. Ainda bem que tava tranquilo, porque tava meio que parado o trânsito em si. Vou fazer a mesma coisa, vou gerenciar o espaço, vou tirar pra cá. E ele ficou preso, porque essa pista vai afunilando, né? E eu tô pedindo ali, eu tô olhando pra ele pra ver se ele consegue frear pra mim. Tu viu o alerta de corrente? Ele frear pra mim poder entrar. E então ele não freia não, ó. Alerta de inimigo. Sai de perto dele. Mas enfim, deixa ele seguir a vida dele em paz e a gente só freia e segue mais tranquilo aqui pra trás. Gente, bora pra Augusto Montenegro, porque já encontro esse cara na minha direita entrando com tudo aqui, ó. Eu até acho graça desses ignorantes. Mas esse trecho do Augusto Montenegro eu quero te mostrar como é que eu faço a conversão da via expressa lá pra via normal, pra faixa de trânsito normal. E eu uso essa Augusto Montenegro muitas das vezes num pedaço que tá liso assim pra me correr, pra justamente fazer isso, esse teste de velocidade pra ver como é que tá meu gás, meu cardio, enfim. E claro, eu vou deixar com musiquinha e vou lançando as setinhas pra ti de tantas outras coisas que eu consigo enxergar enquanto eu tô em alta velocidade. Alta velocidade? Entre 30 e 40 km por hora, mais ou menos? Mas quando, né? Vem embora, já eu volto e a gente comenta mais coisas. Partiu! Resistir aos perigos desse amor, não vou deixar me envolver. Ainda sou na sedução do seu olhar. Não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor me aferiram de nós dois. Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim. Não quero amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero amor assim. Não vou permitir. Não, eu não quero. O mar é frio como a sua voz que prometeu. O amor sem fim só mentiu sobre o prazer. Prazer a dois sem ter depois. Rio do sentimento de amar. Não soube me encantar, tão real quanto o seu amor. É um Deus que vai me dar. Eu não vou chorar por você. Eu não vou deixar de viver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim no fim. Não quero amor assim. Não vou permitir fim no fim. Não quero amor assim. Não vou permitir o fim do sonho. Não me leve a mal, não me leve a mal. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir fim ou fim. Não quero amor assim. Não vou permitir fim ou fim. Amor assim. Não vou permitir. Não vou permitir o fim. Não quero amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero amor assim. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou em nada, só atrapalhou. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou ainda tem o seu nome em mim. Ainda tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome ao meu. Ainda tem seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim.
junto está, seu nome é o meu. Talvez você já saiba. Chega aqui pra te mostrar esse motociclista. Ele é viciado em andar na ciclofaixa. Eu sempre falo que motociclistas que andam na ciclofaixa quando tá no meio do trânsito, quando tá esse trânsito intenso ali, é o cara que com certeza comprou a carteira, nem sequer comprou a carteira, ele pegou a moto do primo dele emprestada. Lá na frente eu já tô vendo que tem pedestres ó, parando no meio do trânsito, então eu dou passagem, tem que ser educado. O pedestre é o cara que tem maior prioridade no trânsito, leva isso em consideração, inclusive em relação ao ciclista, que a gente é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, o maior protege o menor, artigo 29, parágrafo 2º, esquece disso. Ó, presta atenção que na minha esquerda a gente encontra muitas barbeiragens também, porque aqui logo na frente a gente tem alguns comércios ali que o pessoal brota de dentro deles com carros e motos. Então o que eu faço? Dou aquela reduzida, porque tem muita gente mal educada nessa ciclofaixa, nesse trecho de ciclofaixa aqui. Tanto é que, ó, um motociclista saindo de lado, parece que sujo do nada, mas não, cara. E aí, eu já vou chegar pra lá com ele e já vou embromando mais ainda, porque eu quero treinar de não botar o pé no chão, né? Eu fico assim, tranquilo, equilibrando a bike, né? Quando de repente eu me deparo com uma situação, meu alerta de perigo, sentido aranha, e olha o que acontece, o motociclista surge do nada atrás de mim pela ciclofaixa, nessa velocidade, cara, risco de bater alguém, pelo amor de Deus. Mas enfim, olha lá, o outro motociclista parado na ciclofaixa e joga a cargueira em cima de mim. E olha lá, outro alerta de inimigo, não entendeu? Ah, mano, e esse motociclista pegou eu num dia muito, muito ruim. Tava tranquilo, chega do nada aqui, e eu já chego com aquela raiva bacana por cima dele por ter me assustado, e fico aqui em paz, né? Já prevenindo aqui do cara que tá vendendo água, ele sempre trabalha nesse trecho aí. E ele veio querer fazer onda comigo, um motociclista, ó. Já deu alguns berros com ele. É o quê? E ele foi embora depois que eu dei aqueles berros. Berro de segurança, pra inibir qualquer gracinha. Dentes graciosos, sempre tem. Mas evitem fazer isso, porque pode dar um dia ruim, entendeu? Eu evito o máximo que posso. E nesse dia, andando não era tão meditado assim. Hoje já tô com a mente mais em paz. Eu espero, de verdade, que tu tenha gostado, que tenha agregado de alguma maneira. Ou que pelo menos tenha sido divertido. E se tu tiveres alguma coisa que de repente tu queres sugerir, deixa aqui nos comentários. Eu tenho o maior prazer em ler e responder todos eles, tá beleza? Volta pra cá na próxima semana pra gente curtir mais vídeos. Extremamente grato e até lá. Namaskar. A mesma história de estranho, porque não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado, tô sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida se não te amar? Não provar seus beijos não dá. Diga por que você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, a saudade bate. Porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar, você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E todas as pessoas arrumam um jeito de te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue ficar só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora. A mesma história diz pra mim porque não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado, tô sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida se não te amar? Não provar seus beijos não dá. Diga por que você partiu. Na madrugada, no fim da
a saudade bate. Porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas uma a uma. Na madrugada, no fim da tarde, a saudade bate. Porque maltrata, te digo. Vou falar das coisas uma a uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar, você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E todas as pessoas arrumam um jeito de te falar que amar você e quer você pra toda a vida. E te dizer que não consegue ficar só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora. Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Eu prometo. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar, você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora.